E a longa e chata novela envolvendo o Rodrigo Nestor parece muito perto do fim e com um final feliz para o torcedor do São Paulo. No vídeo de hoje do canal do Nicola, novidades sobre o tema. Quero falar também sobre o Palmeiras. Que história é essa de que o Verdão pode ser punido pela FIFA, por exemplo, com a proibição de inscrição de atletas? Quero te atualizar também sobre a licitação no Maracanã, como é que anda essa história e Flamengo e Fluminense vão poder usar o estádio até quando? Para completar, indefinição sobre o futuro do Mané Garrincha. Houve uma liminar impedindo que, por exemplo, o Flamengo e Palmeiras fizessem a final da Supercopa. Isso também pode causar problemas para o Santos e para o Palmeiras em jogos no meio da semana. Quero te dar detalhes sobre esse tema, além de falar sobre um goleiro brasileiro de apenas 20 anos de idade que está encantando em Portugal, já chamou a atenção do Benfica e do Porto. Tudo isso a partir de agora, não sem antes pedir para vocês deixarem like no vídeo, para se inscreverem no canal apertando esse botãozinho vermelho de inscreva-se. Não custa nada para vocês e ajuda pra caramba o canal do Nicola. Combinado? Só lembrando também que a partir das 8 horas da noite tem programa do Nicola com muita interatividade. Vocês mandam as perguntas, vou responder, enfim. Vamos fazer um bate-papo bastante legal a partir das 8 horas da noite. Combinado? Bora começar o vídeo falando sobre Luiz Júnior. Nunca ouviu falar? Pois saiba que esse goleiro brasileiro de 20 anos de idade, nascido em Picos, no Piauí, e com passagens nas categorias de base do Diadema e um pouquinho mais pra frente nos Júniors do Mirassol, o goleiro está encantando o futebol português. Ele joga atualmente no Famalicão. Teve 50% dos direitos econômicos comprados por 400 mil euros e virou titular absoluto do Famalicão, uma das grandes sensações do Campeonato Português dessa temporada. O fato de só ter 20 anos de idade faz com que ele se torne ainda mais valorizado. E já existe nesse momento uma proposta oficial do Benfica para a compra do goleiro brasileiro. O Porto ainda não fez proposta, mas monitora a situação do atleta, que tem como empresário o Deco, um dos maiores empresários do futebol português, um cara com enorme moral e com portas abertas em alguns dos principais clubes do mundo. O Luiz Júnior havia passado, como eu contei, no Mirassol, na Copa São Paulo de Juniores, também esteve no Rio Ave, em Portugal, e foi comprado pelo Famalicão. Nessa temporada, fez 5 jogos pelo time sub-23 e foi levado para o time principal, onde já participou de 16 partidas. Goleiro para vocês ficarem de olho, muito futuro à frente. Bom, bora falar agora sobre a indefinição em relação aos jogos no Mané Garrincha. Por causa da pandemia da Covid e de uma série de restrições por todos os estados do Brasil, ou por quase todos, algumas partidas importantes foram marcadas para o Mané Garrincha. Nesse domingo, por exemplo, às 11 horas da manhã, tem Supercopa do Brasil. Palmeiras e Flamengo se enfrentando, jogo com transmissão para todo o Brasil da Rede Globo a partir das 11 horas da manhã. Na terça-feira tem um jogo de volta do Santos na Libertadores da América, na pré-Libertadores, Santos e São Lourenço. E na quarta-feira tem Palmeiras e Defensa e Justiça, jogo de volta da Recopa Sul-Americana. Só que todas essas partidas estão ameaçadas, estão arriscadas, porque nessa quinta-feira, hoje é quinta-feira, certo? A Justiça Federal retomou o lockdown no Distrito Federal. Existia um lockdown há algum tempo atrás, houve uma liminar a favor do impedimento desse lockdown e nessa quinta-feira a Justiça Federal retomou ou reordenou que o lockdown fosse cumprido. Dessa maneira, estão impossibilitados nesse momento, quinta-feira, 5h30 da tarde, que existam jogos de futebol no Distrito Federal, em Brasília, mais especificamente no Mané Garrincha. Uma enorme preocupação, tanto dos dirigentes do Flamengo, do Palmeiras, do Santos e os executivos da Rede Globo, que já venderam anúncios, programação para o jogo no próximo domingo às 11 da manhã. O jogo poderia acontecer à tarde, mas para que fosse uma transmissão para todos os estados do país, a Globo decidiu transmitir a partir das 11 da manhã. E agora, a menos de 72 horas da realização da partida, não se sabe ao certo o que fazer. Se vai se buscar um outro palco, se esse jogo é adiado, ou se tenta se caçar essa liminar. A tendência é que exista uma enorme briga na justiça para que essa liminar de hoje seja caçada e as partidas possam acontecer. Estou muito curioso para saber a sua opinião. Como é que você vê todo esse embrulho, ou esse imbróglio, essa confusão que tem marcado os jogos de futebol em território brasileiro? Uso o espaço para comentários para opinar. Combinado? Bora mudar de assunto e falar também a respeito da Covid e da licitação no Maracanã. Outro dia, no programa do Nicola, alguém havia me perguntado sobre como é que andava o processo de licitação do estádio, que tem nesse momento de forma provisória, em caráter provisório, Flamengo e Fluminense tomando conta do estádio. O Flamengo é o principal responsável pela cessão, o Fluminense em parceria, o Flu tinha problemas com a certidão negativa de débitos, enfim, eles se ajudam e administram o estádio. Pagam R$230 mil por mês ao governo
para a administração do estádio. Existem uma série de reparos que precisam ser feitos no Maracanã. O estádio vai envelhecendo e, de acordo com um levantamento feito pelo próprio governo, há necessidade de obras na casa dos 50 milhões de reais. Seriam 32 milhões só com a cobertura do estádio. Todos esses reparos, essas obras, vão poder acontecer apenas quando houver uma licitação definitiva, que já teria acontecido no ano passado e vem sendo adiada. Conversei com o Rodrigo Tostes, que é o diretor financeiro do Flamengo, para entender o porquê de todos esses adiamentos. Ele contou que a pandemia da Covid-19 impediu a realização no ano passado e ainda não há uma previsão definitiva sobre esse ano. A concessão provisória termina em abril, agora no mês de abril, e a tendência é que exista a concessão de mais um tempo provisório até que se marque de forma definitiva essa licitação, em que Flamengo, Fluminense e provavelmente outras empresas vão concorrer. Então, torcedores de Flamengo e Fluminense, saibam que tudo continua como antes. Na terra de Abranches, brincadeira. Mas tudo continua como antes, sem grandes novidades. A gente deve ter alguma definição, talvez no fim do ano, talvez apenas no próximo ano, quando a gente tiver mais gente vacinada, tá? Bora mudar de assunto e falar a respeito do Palmeiras. Notícia da quinta-feira que preocupou muito o torcedor palmeirense, diz respeito à possibilidade de o Palmeiras ser punido pela FIFA e eventualmente até não poder inscrever mais atletas por um período indeterminado. Tudo porque o Palmeiras foi acionado na FIFA pelo Nacional do Uruguai. A razão? O não pagamento de 7,5% dos direitos econômicos do Vinha, lateral esquerdo, contratado por 3,5 milhões de euros. O Palmeiras e o Nacional haviam combinado o pagamento desses 3,5 milhões de euros em 3 parcelas. Uma das parcelas o Palmeiras enfrentou enormes dificuldades para pagar, por causa da pandemia, por causa da falta de receitas. O Nacional já na oportunidade ameaçou recorrer à FIFA, no final das contas deu tudo certo. Havia uma previsão no contrato de que o Palmeiras teria a obrigação de adquirir mais 7,5% dos direitos econômicos caso o Vinha disputasse 33 partidas. O lateral uruguaio disputou, é titular absoluto, um dos grandes acertos recentes do Palmeiras, e a partir daí houve a necessidade de o Palmeiras completar a compra desses 7,5%. O Palmeiras, por causa da pandemia, não fez mais uma vez o depósito na data correta. E antes mesmo de abrir negociação com o Palmeiras, o Nacional foi à FIFA para cobrar essa grana, algo que irritou demais os dirigentes palmeirenses. O André Sica, que é o advogado que cuida do Verdão, disse ao Globo Esporte o seguinte, abre aspas, como a escolha foi usar a FIFA como meio de coerção de forma despreparada, o Nacional terá de esperar e entrar na fila de processos agora. Só para vocês entenderem, se houvesse um acordo entre as partes, sem a necessidade de recorrer à FIFA, o Palmeiras poderia até já estar pagando de forma parcelada por esses 7,5%. O valor não foi divulgado. Mas como o Nacional resolveu fazer pressão via FIFA, agora o Palmeiras não vai ter pressa nenhuma. Vai esperar que a FIFA julgue, vai esperar que a FIFA dê uma sentença e a partir daí vai efetuar o pagamento, algo que vai certamente demorar muito mais na visão dos dirigentes palmeirenses. O Sica ainda completa respondendo sobre o risco de perda de pontos ou da não inscrição de atletas. Ele falou o seguinte, abre aspas, sobre a alegação de perder pontos, de perder registros, a chance é 0. Isso nunca aconteceu no Palmeiras e não vai acontecer tão cedo, fecha aspas. Só para que vocês tenham ideia, essa punição ela até existe, mas para clubes que já tiveram alguns problemas com a FIFA, alguns atrasos, e já foram advertidos num primeiro momento. A punição com a não inscrição de atletas, ela é consequência de outras punições que também não resultaram em pagamentos. Então o clube vai acumulando advertências até que surge uma punição um pouco mais pesada. É, por exemplo, o caso do Santos, que tem 36 milhões de reais pendentes na FIFA por causa de processos com o Huachipato e também com o Barcelona. Beleza? Acho que está bem explicado o assunto. Podemos mudar de tema e falar a respeito de Rodrigo Nestor. Novela mexicana no São Paulo envolvendo a renovação do contrato desse meio-campista extremamente talentoso, que é titular no time do Hernan Crespo. O André Plihal, meu parceiro de ESPN, contou no Twitter dele que o São Paulo se acertou com o Rodrigo Nestor em relação à renovação do contrato. A informação, ela está bem próxima de virar realidade. Antes de gravar o vídeo, eu até conversei com uma pessoa do São Paulo e essa pessoa afirmou que está tudo bem encaminhado, mas o São Paulo, até por questão de prudência, ainda espera a assinatura do novo contrato para não correr o risco de pagar mico. O vínculo do Nestor com o Tricolor termina em novembro, por isso a pressa do São Paulo. A partir de maio ele já poderia assinar um pré-contrato para deixar o São Paulo de graça no finalzinho do ano. Como é que ficou a questão financeira e também de percentuais? O Rodrigo Nestor jogou muito duro com o São Paulo durante todo o período de renovação. Um dos temas que pegavam era o salário.
O Nestor queria ganhar algo parecido aos salários do Luan, do Igor Gomes e também do Gabriel Sara. Não conseguiu, mas ficou bem próximo. Esses caras ganham entre 150 e 170 mil reais por mês. O salário que o Nestor vai ter direito no São Paulo vai ser de algo na casa de 130 mil, bem próximo dos outros que já têm muito mais tempo no time principal. Restava também um acordo em relação aos direitos econômicos. São Paulo, dono de 100%, não queria abrir percentual nenhum para o jogador de olho numa venda futura. E o Rodrigo Nestor e seu empresário chegaram a pedir 30% do direito de uma futura venda. O São Paulo disse que não havia chance, ofereceu zero. Veio como retorno uma pedida de 25%. O São Paulo devolveu com uma contraproposta pedindo ou oferecendo 10%. E a tendência é que o martelo seja batido e o Rodrigo Nestor tenha direito numa venda futura de algo entre 12% e 15%. Isso ainda precisa ser ajustado antes da assinatura do contrato, mas, ao que parece, essa novela mexicana vive de fato os seus últimos capítulos, bem próxima de um final feliz pro torcedor são paulino. Só para arrematar sobre o São Paulo, alguns dos líderes do elenco do São Paulo se incomodaram com o fato de atletas que já estavam no elenco do ano passado terem recebido parte dos direitos econômicos referentes ao ano passado. Você vai lembrar que o Leco não conseguiu pagar por vários meses os direitos de imagem e foram repassados para serem pagos a partir de março desse ano. E o São Paulo fez o pagamento para uma parte do elenco e outra parte nem foi comunicada sobre o assunto. Até por isso, alguns dos líderes do elenco procuraram Carlos Belmonte para tentar buscar mais informações. O que estava acontecendo? Por que uma parte do elenco estava recebendo e outra parte não? O Belmonte explicou que todo mundo vai receber, embora exista uma necessidade de fluxo de caixa, e esse pagamento vai ser feito nos próximos dias. O Tricolor garante que não há clima, não há briga, não há problemas, que o clima é bem bacana e todas essas questões financeiras serão resolvidas. São Paulo vai ter um acréscimo de 6 milhões de reais por mês, com os pagamentos não feitos no ano passado. E a folha que era de 12 vai passar a ser de 18 milhões de reais, que fará com que o Tricolor tenha o segundo elenco mais caro do futebol brasileiro em 2021, atrás apenas do Flamengo. É também por isso que o São Paulo suspendeu contratação de atletas. E para arrematar de vez o vídeo, notícia que interessa também a torcedores de clubes paulistas, existe a perspectiva de que o Campeonato Paulista possa ser retomado no fim de semana. A Federação Paulista, por meio do Mauro Silva, andou comunicando aos clubes para que eles fiquem de sobreaviso, que assim que o Ministério Público e o governo do estado de São Paulo autorizarem, a Federação Paulista já deve marcar jogos para sábado e domingo. E a partir daí a gente deve ter a realização de partidas a cada 48 horas, jogos a cada 2 dias, tudo para tentar entregar o Campeonato Paulista na data correta, para que não encavale com o Campeonato Brasileiro, causando enorme prejuízo. Bom, eram essas as informações que eu queria dividir com vocês no vídeo de hoje do canal do Nicola. Espero que vocês tenham curtido e deem like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal, vai sentar o dedo nesse botãozinho vermelho de inscreva-se. Não custa nada para você, é super importante para o canal. Ativa também as notificações para receber avisos toda vez que rola live, programa ou também vídeo. Combinado? Às 8 horas da noite espero por vocês aqui no programa do Nicola. Você tem alguma dúvida, quer contar, quer colocar algum assunto? Usa o programa do Nicola para tirar suas dúvidas. Vamos bater papo, combinado? Até lá, tchau, tchau!